A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, verso de número 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Querido irmão, querida irmã que me ouve nesta manhã, você que está ouvindo pelo Facebook ou pelo YouTube esta palavra, é uma palavra que foi escrita há cerca de 700 anos atrás pelo profeta Isaías, profeta messiânico, que nos seus escritos revela a vinda de Jesus como seu Salvador, como Salvador de toda a humanidade. E aqui nós fazemos uma reflexão naquilo que o profeta está dizendo, confirmando, declarando com toda a sua força que Deus é a sua salvação, que Ele não terá medo e a confiança está no nome do Deus Altíssimo, no nome do Deus Todo-Poderoso. E Ele vai dizer que Deus é a força, Deus é a fortaleza que reveste, que livra, que levanta, que faz com que o ser humano que crê possa ter o refrigério na presença do Senhor. E para exemplificar, eu gostaria de fazer menção aqui à história, de um americano chamado Horace Spafford. Ele viveu no século XIX, para você ter uma ideia, ele nasceu em 1828 e faleceu em 1888. Ele era um advogado, um investidor, um empresário que vivia nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago. E em 1871, essa cidade teve um incêndio que acabou com tudo. Essa cidade foi totalmente derriçada pelo fogo. E além de ele perder muito dinheiro, ele havia feito muito investimento em prédios, em um bairro que foi afetado diretamente pelo incêndio. Ele também teve o infortúnio de perder um dos seus filhos, o único filho homem que ele tinha. E essa situação deixou ele extremamente abalado, extremamente derrotado, angustiado, por conta não só das perdas materiais, mas também pela perda irrecuperável, que é a perda de um filho. E durante um tempo, ele se afastou um pouco dos negócios, e no ano seguinte ele falou para a mulher: olha, vamos para a Europa, está havendo uma cruzada de evangelização, na Inglaterra, vamos abraçar a obra de Deus, vamos para lá, porque nós precisamos de um renovo espiritual, nós precisamos de algo novo da parte de Deus para superarmos todas as perdas, tudo aquilo que nós passamos aqui nos Estados Unidos, aqui em Chicago. E eles marcaram a viagem, estava tudo estabelecido, só que no dia, por questões de negócio, ele ficou impedido de viajar. E aí ele disse assim para a mulher: olha, vá, você e as nossas filhas, nossas 4 filhas, que logo em seguida, resolvendo esta questão, resolvendo esse negócio aqui, eu irei para que nós possamos nos encontrar em Cardiff, que fica no Reino Unido. E aí o barco com a mulher e as filhas partiram. Só que infelizmente durante a viagem o barco naufragou. Houve um acidente, o barco afundou e poucas pessoas conseguiram se salvar. Muitas morreram e poucos foram sobreviventes. E entre os sobreviventes estava a mulher. E a mulher chegou em Cardiff, que fica no país de Gales, já na Europa, e mandou um telegrama para o marido dizendo assim: salva, porém só. Ou seja, o naufrágio ceifou a vida de 4 filhas de Spafford. E eu acredito que ele ficou totalmente arrasado, destruído, porque ele já havia perdido um filho. E agora um outro acidente faz com que as suas 4 filhas, a sua maior herança, fosse levada para as profundezas do mar, fosse morta, e justamente com a sua morte também morreu um pouco da sua esperança, um pouco da sua vontade de viver. E ele pegou um navio para encontrar com a mulher que estava na Europa. E durante essa viagem,
durante esse trajeto, ele orando a Deus, buscando a presença de Deus, ele escreve um hino, que acaba por ser um dos hinos mais importantes, né, do meio cristão, um hino que fala justamente da questão da presença de Deus, mesmo na angústia, mesmo na desgraça, mesmo na luta, mesmo numa situação de extrema tristeza. Porque pense bem, esse homem perdeu não só a condição econômica, mas ele perdeu o tesouro mais precioso que uma família pode ter, que são os filhos. Quando nós ouvimos os depoimentos de pessoas, principalmente as mais velhas, elas dizem o seguinte: olha, morrer faz parte, mas quando um pai tem que enterrar um filho, isso é uma coisa muito dolorosa. E no caso desse cidadão, no caso desse advogado, ele não só perdeu os filhos, como ele não teve nem oportunidade de enterrar as filhas, porque elas foram mortas num naufrágio e os corpos não foram encontrados. E aí ele pega, durante a viagem, ele escreve um texto, ele escreve um hino, onde a letra diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sou com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Esse foi o hino glorioso que esse homem escreveu, no momento de dor, no momento de luta, mas ele tinha uma certeza, que ele jamais encontraria os seus filhos aqui nesta terra, mas ele sabia que nada nesta vida acontece ao acaso, tudo tem um propósito, porque a palavra do Senhor nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus, daqueles que buscam o Senhor de coração puro, de alma limpa, na certeza que tudo tem um controle do Senhor e que nós simplesmente somos os seus filhos, colocados nesse mundo para viver de vitória em vitória, de conquista e de superação em superação. A superação é simplesmente uma característica daquele que tem a presença de Deus, porque dias difíceis nós passamos, lutas nós passamos, mas Deus nos fez vencedores. E ser vencedor é até a capacidade de lutar, passar pelo obstáculo, passar pela prova, sempre dando glória a Deus. Por isso eu encerro essa mensagem nessa oportunidade, mais uma vez aqui anunciando a palavra de Isaías, que diz: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, o meu louvor. Ele é a minha salvação. Que você possa receber essa palavra, que você possa ter a certeza que, independente da luta que você está passando, o Senhor é a tua salvação. E que você possa ouvir esse hino em seguida, mesmo que você não entenda a letra em inglês, mas deixe a música, deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração, mediante a essa harmoniosa melodia, mediante esse hino maravilhoso que foi composto no século XIX.